Te convido aí na sua casa, onde você estiver, a você abaixar tua cabeça, fechar os teus olhos, para que a gente possa orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por a gente estar aqui. Obrigado, Pai, por esse louvor. Pai, que o Senhor abençoe a nossa banda cada dia mais, multiplique os dons deles. Pai, que realmente eles venham continuar nos abençoando através das músicas, nos levando à adoração, Pai. Eu te agradeço também pelas pessoas que estão nos assistindo, Pai, de alguma forma. Tanta live acontecendo hoje em dia, né, no Instagram, em Facebook, em YouTube, mas nós estamos aqui, Pai. Em nome de Jesus, Pai, fale com quem está nos assistindo agora, Pai. Obrigado pela tecnologia, obrigado pela nossa equipe técnica, por tudo que o Senhor nos proporciona, Pai, e nos permite viver nesse tempo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Tudo certo? Show de bola. Então vamos trocar uma ideia hoje. Se você foi no seu GP essa semana, você já sabe um pouquinho sobre o que iremos falar. Se você não foi ou não participa de um GP, mesmo que seja online, te convido a participar de um GP, que são os nossos grupos pequenos, que mesmo parado, né, todo esse tempo de quarentena, nós estamos fazendo GPs online, reunião de líderes online, então eu te convido a participar. Beleza? Então eu queria que você abrisse em Mateus, capítulo 18, versículo 21 e 22. Abre lá comigo. Em Mateus, capítulo 18, versículo 21 e 22. Vamos lá. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Olha só, que loucura. Uma das coisas que é pertinente desse texto, e a gente vai aos poucos entendendo cada trecho desse texto, entender o que esse texto está conectado com outros trechos da palavra de Deus. Uma das coisas que é bem legal é que Pedro, né, ele era um discípulo, certo? Era um cara que fazia parte de uma comunidade cristã, de alguém que cria em Jesus, ou seja, fazia parte de uma igreja. E é muito legal que Pedro ele pega e pergunta: o que eu faço se o meu irmão pecar contra mim? É muito legal porque se é irmão é da mesma família, é da mesma casa. E uma das coisas que isso já fala conosco é, muitas das vezes, na verdade a maioria das vezes, as pessoas que você vai ter atrito, que você vai ter que liberar perdão, são as pessoas próximas a você. São as pessoas da sua própria igreja, são as pessoas do teu GP, as pessoas do teu ministério, né? Faz aí, começa a pensar e recapitular a sua vida, com quem é a pessoa que você mais briga. Se você está morando na casa dos seus pais e tem irmão mais novo, irmão mais velho, pode ter certeza que a pessoa que você mais briga é com o seu irmão. Se você é casado, né, você vai ver que a pessoa que você mais briga é com a sua esposa. Se você é filho, se você é pai, assim por diante, as pessoas que são mais próximas de você são as pessoas que realmente você tem mais atrito, que você mais vai precisar liberar perdão. Por isso que Pedro lhe pergunta o que ele faz com o irmão dele. Uma das coisas que é muito interessante também é que naquela época, os rabinos principalmente, eles ensinavam que a pessoa precisaria perdoar 3 vezes ao dia, como se fosse de manhã, tarde e à noite. Vocês precisam perdoar 3 vezes, até 3 vezes. E Pedro conhecia alguma coisa, o que ele fala para Jesus numa forma de generosidade? Fala: Senhor, será que a gente precisa então perdoar? A cena para Jesus, e Jesus fala: Pedrão, seguinte, na verdade não é 7 vezes, é 70 vezes 7. Isso é muito legal. Pedro, que era um cara que era pescador, era um cara de baixa instrução, um cara mais... depois ele se desenvolveu muito, mas principalmente nesse tempo que Jesus estava explicando, era um cara que Jesus precisou ensinar muita coisa e explicar. E o que acontece? Imagine chegar para um cara de baixa instrução e falar 70 vezes 7, né? O que a pessoa vai pensar? Ou para uma criança que está começando ali a aprender a tabuada, 70 vezes 7, a pessoa vai ficar em choque, falar: meu, isso é muita coisa. E é mais ou menos assim, é mais ou menos esse choque que Jesus queria gerar quando falou tanto para Pedro quanto para os discípulos, né? E é muito legal a gente pegar também essa questão de numerologia, que 7 tem totalmente a ver com perfeição, que é o número da perfeição, né? Nos contado que 7 representa Deus e a terra, que o Pai, Filho e Espírito Santo, centro, norte, sul, leste, oeste, e assim por diante, a conta da 7 também.
Então, são algumas explicações que as pessoas usam e tem toda uma simbologia, né? Do 7 vezes 70, que é um número gigantesco, absurdo, mas é um número que a gente entende, como a gente viu nas outras pregações, que a gente só consegue em Jesus. A gente só consegue perdoar efetivamente por causa de Jesus. E a gente, a partir do momento, a Bíblia fala, né, que os que de Cristo se batizaram, de Cristo se revestiram. Nós temos uma nova identidade, assim como a gente falou em fevereiro aqui no esconderijo sobre identidade. Então nós temos uma identidade perdoadora por causa de Jesus. Amém? Amém. Cara, eu tô pingando aqui, essa luz, ela dá de apagar ou não? Dá ou não? Porque eu tô derretendo, estou parecendo um sorvetinho, gente. Olha só. Então vamos continuando, tá? Então, só para a gente finalizar esse trecho, não existe um limite por perdão. Amém? Beleza. Eu quero ler com vocês um outro texto, que é muito interessante, sobre perdão, e Deus falou muito comigo, que está lá em Lucas 17. Eu quero ler com você do versículo 1 até o versículo 10 de Lucas 17. Abre lá. E eu peço para que você abra, a gente vai ler junto, e você pode deixar aberto, porque a gente também vai contar algumas coisas sobre esse texto. Ok? Show. Estou me sentindo Titanic agora. Ligaram o ventilador. Vamos lá. Então, Lucas 17, do versículo 1, nós vamos ler até o versículo 10. Fica comigo aqui. Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levam o povo a tropeçar, mas ai da pessoa que por meio delas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço do que levar uns desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes ao dia e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moeira: arranque-se e plante-se no mar, e elas lhe obedecerá. Qual de vocês que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas lhe dirá, quando ele chegar no campo: vem agora, sente-se para comer? Pelo contrário, não dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo, depois disso você pode comer e beber? Será que ele agradecerá ao seu servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhe foi ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Amém. Cara, olha só esse texto. Eu não sei vocês, faculdade, ensino médio, não sei se acontecer aqui, temos um público aqui, a galera da banda também. Mas o que acontece? Você já fez aquele trabalho de faculdade que era 3, 4 pessoas, e sempre a galera faz assim, né? Tu fica com essa parte, com essa parte, com essa parte, fica com essa. Aí chega na hora da apresentação, o trabalho parece um Frankenstein. Já aconteceu isso com vocês? Comigo já aconteceu, de tu fazer o negócio lá, até o pessoal às vezes faz uns memes na internet, né? Uns avião com roda de carro, uns negócios, parece um Transformer. Isso acontece muito, né? Nos trabalhos em grupo que a galera não se encontra, só se encontra na hora de apresentar. E quando eu li esse texto, eu tenho muito essa sensação, parece que assim, foram 3 pessoas que pegaram coisas nada a ver e colocaram do trecho 1 a 10. Porque ele começa falando de um pecado, de perdoada, e do nada ele fala sobre fé, e depois ele vem falar dos deveres de servo. Não é muito louco isso? Parece que Jesus está falando uma coisa, os discípulos falam outra, ele responde com outra coisa. É uma coisa meio complexa e até engraçado. Mas a gente vai entender que, como toda a palavra de Deus, nada em vão, e Jesus era muito sagaz nos seus ensinamentos. Jesus era muito sábio, tá? Então ele estava em meio à multidão, até no capítulo 16, se a gente ler, ele estava falando sobre o rico e o Lázaro. Depois começa o capítulo 17. E do 1 até o versículo 4, de fato ele fala sobre pecado e perdão. Isso é muito sério. Ele fala ali que é inevitável que as coisas aconteçam. Ou seja, não tem como evitar. A gente vai ter atrito, você vai ter atrito na sua igreja, você vai ter atrito com a sua liderança, você vai ter atrito com o seu GP, com a sua esposa, com o seu filho, com o seu marido, com todo mundo. É inevitável. É inevitável que tenham contendas ministeriais, é inevitável.
Mas Jesus ele pega e fala, eu sei que vai acontecer, mas ai daquele que fizer isso. Mas ai daquele que tiver maldade em fazer. Isso é muito sério. E é muito importante você avaliar seu coração. As contendas que estão acontecendo na sua vida, seja no seu casamento, seja no seu ministério, seja na sua casa, seja em qualquer lugar, estão acontecendo porque você está com o coração mal fazendo essas coisas, porque Jesus pega e fala, é muito melhor do que você se atire no mar com uma âncora no pescoço. E eu fico pensando, cara, né, ser jogado no mar aí com algo pendurado no pescoço é muito ruim. Eu fico pensando o que espera as pessoas que criam contendas. Isso é muito sério. Só que depois ele fala algo muito interessante, né, no versículo 3. Então, se o seu irmão pecar, repreenda-se, e se ele se arrepender, perdoe-ele. E é muito legal porque muitas pessoas vão usar isso como um escudo para dizer, então eu só vou perdoar se ele se arrepender mesmo. Só vou perdoar se essa pessoa se arrepender mesmo. Como se nós tivéssemos poder de ser juiz e de conhecer o coração do homem. Jesus em seguida ele fala, se ele vier e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Todas as vezes que as pessoas vêm até nós e nos falam, estou arrependido, nós precisamos dar crédito a essa palavra. Ah, mas ele vai fazer tal coisa depois, eu não sei o que. Cara, você não é Deus, você não é juiz, você não conhece o coração do seu irmão, do seu parceiro ou de qualquer pessoa. Jesus te convida a dar crédito para a palavra das pessoas. Amém? Mas uma das coisas que eu fico muito de cara é que Jesus ele fala sobre perdão. Aí, aleatoriamente, os discípulos falam, os apóstolos dizem, aumenta a nossa fé. Não é estranho? Eu acho bem pertinente. É mais ou menos assim, ó, deixa eu contar para vocês. Sei lá, se você trabalha na área comercial, quem trabalha na área comercial aí, vendedor, ó, temos uns vendedores natos. E o que acontece? Digamos que o patrão chega lá na mesa, lá, reunião de segunda-feira, que é sempre a pior ali das metas da semana, e o patrão chega e fala o seguinte, galera, precisamos aumentar as nossas vendas, as nossas ações caíram, alguma coisa nesse sentido, e daí vem um vendedor e fala, então dá um computador melhor pra gente, porque daí a gente consegue vender mais. Não, tu quer que eu venda mais, mas o nosso preço não está bom. O nosso preço está acima. O dólar está alto. N coisas. E por que eu faço essa analogia com o que Jesus está falando? Porque Jesus, aquelas pessoas que estavam ouvindo eram discípulos dele, eram pessoas que criam no Evangelho, que caminhavam com Jesus. E Jesus pega e fala que elas precisavam perdoar, e os discípulos dizem, aumenta a nossa fé, e Jesus pega e fala, cara, vocês já me seguem, vocês já estão comigo, vocês já têm fé. E para dar uma cornetada na galera, fala, vocês já têm uma fé boa, porque me seguem, abriram mão de tudo. Mas até quem tem uma fé miserávelzinha, pequenininha, já consegue fazer muita coisa. A fé não é o problema de vocês, é outra coisa. Isso é muito sério, porque Jesus pega e fala, né? Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer, arranque-se e plante-se no mar, e elas lhe obedecerá. Então Jesus falou, discípulos, vocês me conhecem, vocês estão no Evangelho, fé não é o problema de vocês. Eu não estou pedindo uma coisa absurda. Sabe por que Jesus está querendo dizer que ele não está pedindo uma coisa absurda? Porque ele continua daí o texto. Daí ele fala, qual de vocês, tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar ao campo, venha, sente-se para comer. Pelo contrário, não dirá, prepare-se o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Depois disso você pode comer e beber? Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Jesus nos ordena a perdoar. E é muito engraçado que muitos de nós, quando nós perdoamos, geramos perdão, olham para nós, cara, eu sou o cara, porque eu perdoei, cara, porque, olha, foi tenso que fizeram para mim. Ou quando você vê alguém que perdoou alguma situação, cara, então tu é o cara, mano, porque eu não perdoaria. Eu não perdoaria, não. Eu não perdoaria minha mulher, não perdoaria meu filho, como você está perdoando, você é o cara. E é mais ou menos isso que Jesus está dizendo, cara, eu não estou pedindo nada mais do que o seu dever. Você consegue entender o porquê está tão conectado esses textos? O que Jesus está querendo dizer?
nós fomos chamados para o ministério da reconciliação. Nós somos chamados a perdoar. Nós somos chamados para ser a representação do perdão de Deus aqui na terra. 70 vezes 7, é isso que Jesus está querendo dizer. Não tem a ver com números, não tem a ver com uma quantidade X, não tem a ver com limite. Tem a ver com que Jesus te perdoou por toda uma eternidade. Perdoe infinitamente, eternamente. Amém? Olha só. É muito legal quando Jesus também ele usa, até só complementando para a gente seguir em frente, que ele fala ali sobre a semente de mostarda, né? E lá em Marcos capítulo 4, versículo 30, Jesus também faz essa comparação, né? Chamando o grão de mostarda com o reino de Deus, né? Ele fala novamente, Marcos 4:30, com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda que, quando plantada, é a menor semente de todas. Isso é muito louco, porque a gente entende que a nossa vida cristã ela começa no perdão. Cara, você pode dizer que você é isso, que você é aquilo, que você é formado no que você quiser. Mas se você é uma pessoa que não tem entendimento do perdão de Deus, você não está em Cristo. O perdão é a semente, é como um grão de mostarda. Quando você entende o quanto você é culpado e o quanto você é perdoado, aí sim você consegue. Cara, o evangelho não tem a ver com nós adorarmos a Deus. A Bíblia fala que o evangelho é que Deus procura adoradores. Deus está te procurando, Deus está nos procurando, né? Então tem muitos, né, que falam, pô, mas eu adoro a Deus. Cara, pode ter certeza que Jesus veio muito até você. Que Deus te escolheu muito antes. Então é Deus que procura adoradores. Nós só correspondemos a isso. Nós somos pessoas que entendemos o amor de Deus e correspondemos. Essa é a diferença, né? Tem muitas pessoas que falam em alguns ministérios, eu já ouvi isso nesses anos aí de ministério, principalmente o pessoal fala, pô, como que é importante ter uma igreja fervorosa, como que a gente consegue, parece que às vezes os cultos estão tão palha, parece que a galera está parada, parece que a galera não vai, parece que está emperrado alguma coisa, a galera não está empolgada, porque a grande verdade é que a adoração não começa em nós, começa com a gente entendendo Cristo. Pode ter certeza que as igrejas mais fervorosas que existem são aquelas que é pregado Jesus no centro, Deus sendo pregado. De verdade, convencendo as pessoas. A partir disso, nós correspondemos ao que é falado. A iniciativa vem de Deus. Queria te convidar a ler Gênesis, capítulo 4, versículo 23. Primeiro livro da Bíblia lá, Gênesis, capítulo 4, versículo 23. Vamos lá então, olha só. Disse Lameque às suas mulheres, Adá e Zilá, ouçam-me. Mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. Muito legal. Partindo lá para Gênesis, a gente vê que não foi só ali em Jesus, no texto básico que a gente leu, onde é usado o número 7 e o número 70, né? Então, quando você vê, logo após a queda do homem, Adão e Eva, eles saem do jardim do Éden, e eles têm 2 filhos chamados Caim e Abel. O que acontece? Acontece a história que a gente já conhece, né? Eles oferecem uma oferta, Deus rejeita Caim, aceita de Abel, Caim se enfurece, mata Abel, e Deus vai lá perguntar, cara, o que você fez? Você é louco? O que está acontecendo? Aí Caim fala, cara, eu não sou responsável pelo meu irmão, esquece, e deu 77. E é muito louco porque, obviamente, Jesus conhecia muito da palavra de Deus. Jesus conhecia demais.
E até as criancinhas lá no contexto judeu, os caras quando criança, já tinham que decorar o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Às vezes a gente não decora nem Gênesis 23 inteiro, mas os caras decoram muito, conhecem muito da palavra. E Jesus também conhecia e com certeza lembrava desse jogo numérico, digamos assim. E ele pega e fala, olha, assim como lá atrás, há muito tempo, lá em Gênesis, os caras usaram esse jogo de números no aumentativo para querer trazer condenação e a maldição. Agora eu trago esse jogo de números para dizer que é 70 vezes 7 o perdão. O que lá atrás, há muito tempo, era condenação, era destruição, era morte. Agora eu, chegando aqui na Terra, quero trazer um novo significado para esse número. Eu quero trazer um novo significado para esse jogo de palavras, esse jogo de número, que é perdão. Amém? E é muito louco, quando Jesus está falando, ele não está só falando com o próximo, né? Que nós precisamos perdoar, que Pedro precisava perdoar 70 vezes 7. Ele está falando também para nós. Ele está falando muito acerca do Pai, do perdão do Pai, do quanto o Pai nos perdoa. Cara, pode ter certeza que independente do seu pecado, independente do que você faça, você é perdoado por Deus. Jesus te perdoa. Cara, eu sei que às vezes o teu pecado parece ser o mais horrível que existe, pode parecer a coisa mais, condenável do mundo. Mas a grande verdade é que ainda você sim é perdoado. E eu sei, cara, que Satanás, que significa acusador, ele vai tentar te acusar, trazer pecados antigos. Ele vai fazer você pensar um monte de asneira, principalmente nesse momento que nós estamos com muito tempo dentro de casa, estamos num tempo diferente, uma dinâmica diferente, muitos de nós, o quanto a gente pensa em coisas. E eu fico pensando nisso, o quanto Satanás tem usado esse tempo também. O quanto Satanás tem usado para você que está o dia inteiro em casa, pensar em coisas inúteis, você pensar em pecados, você maquinar pecados, você relembrar do seu passado, entre várias coisas. Isso é muito sério, porque ele vai tentar te lembrar. Mas eu também te digo, cara, pegue trechos como esse, mensagens como essa, tempos como esse de Bíblia e de oração, para você lembrar a identidade que Jesus te colocou. Para você relembrar a bênção que é ser perdoado por Deus. Para você relembrar o quanto você é perdoado por Ele. Só assim, cara, nós poderemos passar tanto esse momento que nós estamos, quanto qualquer outro. Aí sim, conhecendo o nosso Deus, conhecendo todas as nossas limitações, sabendo que Ele faz todas as coisas, aí sim nós conseguimos viver o versículo que fala: tudo posso naquele que me fortalece. O tudo posso naquele que me fortalece não é um versículo triunfalista para você triunfar, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Fazer qualquer coisa naquele que me fortalece. Não. Ele está dizendo que tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso passar toda situação naquele que me fortalece, que é Deus. Amém? Queria chamar a banda aqui e queria orar com você. Cara, se aproxima da pessoa, se você está assistindo com alguém na sua casa, um abraço, pega na mão. Ou se você estiver sozinho, também queria que você tirasse um tempo. Deus te perdoa. Se lembra que a gente falou semana passada? Sobre quem não perdoa não é perdoado. Cara, Deus te perdoa. Eu te convido, cara, perdoe também. Eu não sei que amarras do passado você tem, não sei que problemas você tem tido, mas que em nome de Jesus, Deus, Ele de alguma forma te restaure nessa noite. Amém? Baixe tua cabeça e feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos pela tua mensagem, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai. Obrigado por a gente ter ela tão acessível, Deus.
Pai, a tua palavra nos convida, Pai, a perdoar 70 vezes 7. Ela nos convida a perdoar infinitamente. Obrigado, Pai, pelo Senhor ter derramado perdão sobre nós, e por causa disso nós temos a oportunidade de perdoar também, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero agora, Pai, que toda condenação, Pai, que tem talvez assolado alguns dos meus irmãos, que caia por terra agora, Pai. Pai, eu quero te pedir, Pai, se tem famílias, Pai, nesse tempo de quarentena, Pai, que tem tido atritos, Pai, que o Senhor venha intervir, Pai. Pai, eu venho orar, Pai, por pessoas que talvez estão com a casa dividida, Pai. Pai, eu venho te pedir, Pai, que o Senhor toque e constrange nosso coração, Pai, se nós temos tido alguma coisa contra alguém do nosso GP, Pai. Se nós temos tido alguma coisa contra os nossos líderes, nossos pastores, nossos irmãos, nossos companheiros ministeriais, Pai, eu te peço, Pai, que caia por terra agora toda divisão, Pai. Que caia por terra toda mentira, que caia por terra toda acusação, Pai. Nós sabemos que o Senhor é bom, que o Senhor nos perdoa, Pai. Pai, nos ensina a ter um coração perdoador, Pai. Nos ensina a ter um coração perdoador, Pai, em nome de Jesus, Pai. Sabemos, Pai, que cada vez, quanto mais nós perdoamos, mais nós aprendemos do Senhor, Pai. Porque quanto mais nós perdoamos, Pai, nós entendemos, Pai, tudo que o Senhor fez por nós, Pai. Nós entendemos quanto mais nós perdoamos, Pai, o quanto somos pequenos perante a Tua glória, Pai, porque nós conhecemos a podridão do nosso coração, nós conhecemos, Pai, a podridão, Pai, das nossas vontades, Pai, nós conhecemos, Pai, o anseio muitas vezes de um coração enganoso, Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai, eu oro também, Pai, por talvez algumas pessoas que querem se reconciliar com o Senhor. Pai, se tem alguém, Pai, nos assistindo agora, Pai, que deixou a vida cristã de lado, que se perdeu na caminhada, Pai, que se perdeu na fé, que talvez fez um monte de cagada, Deus. Mas o mais louco é isso que a gente ministrou aqui agora, Pai, é que o Senhor nos perdoa, Pai, infinitamente. Basta uma só palavra nossa, Pai, eu me arrependo, e sabemos que o Senhor nos perdoa, Pai. Basta uma só palavra, Pai, para o Senhor agir, Pai. Sabemos que o Senhor já tem um anseio enorme, Pai, em nos alcançar e tocar em nós, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu oro, Pai, por cada irmão meu, Pai, que se desviou da fé e de alguma forma, Pai, quer se reconciliar contigo, Pai. Eu sei que parece doideira, talvez essa pessoa está no banheiro dela com o celular na mão, está no quarto dela com o celular na mão, está na sala, sei lá. Mas é nesses momentos malucos que o Senhor age, Pai. Então, em nome de Jesus, Deus, você que está me ouvindo agora, que se quer reconciliar com Deus, pode ter certeza, Jesus quer se reconciliar com você. Ele sempre esteve no mesmo lugar, Pai. Em nome de Jesus, Pai, tira o peso dessas pessoas. Eu oro também, Pai, por pessoas, Pai, que estão em casa, Pai, nesse momento, talvez de quarentena, às vezes estão com algum tipo de doença, Pai. Eu venho orar, Pai, por essas pessoas que estão com algum tipo de enfermidade, Pai. Eu oro por elas, Pai. Pai, entra agora, Pai, com restauração, Pai, entra agora com cura, Pai, sobre essas pessoas, Deus. Conforta, Pai, essas pessoas que estão no leito, Pai, de hospitais, Pai, inconsoláveis, Pai. Que o Teu Espírito venha tocar, Pai, nelas, Pai. Que o Teu Espírito venha falar com elas, Pai. Cuida dessas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu amor, Pai, em nome de Jesus.